Histórias do Caminho, Mensagem de Natal 2025. Encontremo-nos com Jesus. Veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização, em um conceito simples, numa linguagem destituída de atavios, numa lógica incomum, apresentando o amor, puro e simples, como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Enquanto vicejarem a força e o poder desmedido, sempre se apresentarão a desdita e o desespero como resposta da vida a esses vassalos da inferioridade humana. Vivendo com Jesus. Modesta e significativa, a aldeia de Belém de Judá deveria receber aquele que é a luz do mundo, e que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Ele chegou discreto como a brisa agradável e perfumada de um entardecer abrasador, produzindo bem-estar e alegria de viver. O mundo de então se encontrava incendiado pelo fogo devorador das paixões asselvajadas, que dominavam as criaturas humanas. Soberba e desvairada, a sociedade e as nações exaltavam o poder transitório e submetiam-se à glória fúnebre das armas, não havendo lugar para o amor nem para a fraternidade. O monstro da guerra devorava as vidas que se lhe entregavam inermes, e o jogo da força trucidava quaisquer possibilidades de esperança e de paz. A ilusão dos valores terrestres permanecia sombreando a claridade da justiça e a oportunidade da vivência da dignidade sem jaça. Todas as profecias que anunciavam a era da verdade foram confundidas por Israel com o desejo doentio de dominar os outros povos, quando chegasse o seu Messias, que desejavam seria sanguinário e vingativo. Depois de séculos de servidão no Egito e na Babilônia, e de sofrer o tacão perverso de outros povos que o invadiram e o esmagaram, Israel aguardava um rei poderoso que lhe devolvesse as glórias terrestres usurpadas e lhe concedesse o cetro da governança universal. A presunção dominava as classes privilegiadas que serviam a César e aos seus esbirros, para conseguir-lhes migalhas, embora os detestassem com todas as veras do coração. Os miseráveis avolumavam-se, e os sem terra, sem teto, sem trabalho entregavam-se à hediondez da rapina, da ociosidade, nos antros em que se homiziavam. As classes em que a sociedade dividia se caracterizava a dureza dos corações e o seu comportamento cruel. Fariseus e saduceus odiavam-se publicamente em renhida luta pelo poder vergonhoso, assim como os herodianos e publicanos, enquanto os homens da terra, os pobres camponeses, entulhavam as cidades e burgos com a miséria sem disfarce, em que chafurdavam no desprezo e no abandono a que se encontravam relegados. A paisagem humana era assinalada pela ignorância e pela sordidez resultante da situação de miséria econômica e moral. Aparentemente, naqueles dias, uma calmaria pareceu tomar corpo durante o período inicial em que ele veio comungar com os seus, aqueles que não tinham a ninguém, nem quase o direito de viver. Dessa forma, a sua seria a vida mais extraordinária e única, dantes nem depois jamais acontecida. Ele iniciou o seu ministério da libertação de consciências numa festa de casamento, abençoando a união das almas e preservando a alegria nos corações, e concluiu-a num holocausto em vulgar noutra festa, a da passagem, rica de evocações felizes pelo povo em algaravia. Por isso, a sua é a doutrina das boas novas de alegria, entoando o canto de beleza para anular as sombras e tragédias dominantes em toda parte nos tempos do futuro. A sua mensagem, impregnada de ternura, objetivava todos os seres humanos, especialmente, porém, aqueles que eram espoliados, que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo, menos o direito de ser amados. E ele os amou como ninguém jamais o fizera igual. Elegeu-os como seus irmãos, com eles conviveu e os alimentou, ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação. Também por eles foi respeitado e ouvido, deixando-lhes as marcas inconfundíveis das suas lições que transformaram algumas das suas vidas estioladas. A uma mulher da Samaria, equivocada e pretensiosa, ele desvelou-se, sabendo-a inimiga, e dela fez a mensageira da fraternidade numa tentativa de restaurar a união despedaçada antes entre os clãs primitivos. A outra, que era profundamente perturbada, vivendo em conúbio com espíritos obsessores, ele ofereceu as mãos gentis e transformou-a no exemplo edificante de propagadora das suas palavras, tornando-a a primeira pessoa a vê-lo redivivo, além da morte. A uma dama rica e representativa da aristocracia do Império Romano, ele facultou o discernimento para prosseguir ao lado da família, ultrajada pela conduta do esposo irresponsável, tocando-a de tal maneira,
que ela não trepidou em dar-lhe a existência durante o terrível período de perseguições desencadeadas por Nero. Nicodemos, que se sentava, poderoso, no sinédrio, foi por ele atendido e teve a honra de receber claras e profundas informações sobre os múltiplos renascimentos do espírito no corpo carnal. Jamais ele se absteve de ajudar a quem necessitasse, doando-se integralmente. De tal forma o fazia com os miseráveis, que era censurado por comer e beber com a ralé do lugar onde se encontrava. As suas parábolas, ricas de lições insuperáveis, deixaram as mais belas informações a respeito da ética do comportamento humano, tornando-se, na atualidade, processos psicoterapêuticos para a libertação das vidas algemadas aos conflitos infelizes trazidos do passado espiritual. O bom samaritano é proposta íntima de compaixão e de misericórdia oferecida ao inimigo. O filho pródigo é ensinamento superior sobre o arrependimento e a reabilitação de que todos necessitam. As virgens loucas e as prudentes são páginas de rigorosa advertência sobre a parcimônia e o equilíbrio. A figueira que secou permanece na condição de convite vibrante à produtividade e ao bem. Comungou com a família de Zaqueu, o publicano detestado, que nunca mais o esqueceu. Demonstrou a Simão, o leproso, o que realmente é a dignidade e o que são as aparências enganosas. Utilizou-se de Lázaro e de suas duas irmãs para ensinar o significado do trabalho e a eleição do mais importante na vida. Sempre esteve a ensinar e a viver o ensinamento, e, por isso, aceitou como título somente o de mestre, porque, realmente, o era. Jesus. Ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade. Possivelmente o encontraste nas jornadas passadas e não lhe foste fiel, optando pelo mundo em vez de segui-lo. Assumiste compromisso de mantê-lo vivo nos corações e o confundiste no ádito das almas e dos sentimentos. Ei-lo que agora retorna e o reencontras realmente desvestido do luxo e da ostentação religiosa do passado, com que o apresentaram ao mundo, desfigurando-lhe a grandeza. Simples e nobre, ele caminha anônimo entre as massas desvairadas, auxilia em silêncio e na ternura, abrindo portas para a conquista da plenitude. Vigilante, aguarda que lhe seja facultada a oportunidade de apresentar-se. Se, porém, ainda não o encontraste, pare e reflexiona, direcionando os passos na sua direção. Compassivo e afável, ele está perto de ti. Busca viver com ele. Não postergues o momento, a fim de que não venhas a fazê-lo tardiamente. Jesus, que personificou o amor, durante os dias em que jornadeou na terra, foi a estrela de primeira grandeza com o brilho diminuído. E, se já o encontraste, mas não te deixaste arrastar pela sua força de amor, recompõe-te e entrega-te enquanto o tempo urde. Formulamos votos de paz e de alegria a todos quanto o encontrem e o sigam, vivendo com ele em qualquer situação. Amélia Rodrigues. Francisco Cândido Xavier, disse com profunda emoção em entrevista. Vamos ler a mensagem recebida por nós no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, na noite de 21 de setembro deste ano de 1985. A autora é Maria Dolores, que foi uma nossa patrícia, nascida na Bahia, desencarnada igualmente em Salvador, há tempos. Mensagem para Jesus. Ante o Natal, Jesus, aqui agradecemos o progresso da terra, em resplendores. Desde o mar vasculhando as alturas imensas, em que o homem pesquisa os mundos exteriores. Entretanto, perdoa-me se, em prece, tenho os quadros de dor que te apresento. As crianças sem lar, sobre o colo da noite. E as mães vencidas pelo sofrimento. Os doentes que vagam na intempérie, implorando o agasalho de um lençol. E os velhinhos, no escuro das calçadas, que morrem aguardando uma réstia de sol. Os enfermos que choram na esperança de pequeno socorro que não vem. E os corações cansados e infelizes, que atravessam a vida sem ninguém. Induze-nos, Senhor, a buscar todos eles. Os tutelados teus, nossos próprios irmãos. E a fim de auxiliá-los como estejam. Ensina-nos, Jesus, a unir as nossas mãos. Natal. Feliz Natal. Todos cantamos. Ao coro fraternal de todas as igrejas.
Louvado seja Deus que te enviou à terra. Mestre do coração, bendito sejas. Maria Dolores. Comentários finais. Amado Mestre Jesus, as histórias são do caminho porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ilumina, Senhor, todos os lares, os familiares que lá se encontram, e os que não estiverem nos lares que possam também serem amados, pois somos todos uma imensa família planetária. Portanto, se dermos amor fraterno a quem está ao nosso lado neste momento, ali estará, depositado amor em um ente querido, também filho amado de Deus nosso Pai e nosso irmão. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Vivendo com Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, médium Divaldo Pereira Franco. Sumário. Vivendo com Jesus. Jesus em nós, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, mensagem transmitida pelo Espírito Maria Dolores, a Francisco Cândido Xavier, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba na noite de 21 de setembro deste ano de 1985.